nós temos mais de 15 milhões de hectares que são projetados com AgroCAD, é muita coisa. Então, com um software desse, eu consigo criar cenários que, se a pessoa fosse fazer na mão, ela demoraria 1 hora e meia em cada cenário, e a gente cria 15, 20 cenários em 40 segundos. Então, ao invés de ter um software que tenha 600 comandos, que custa R$30 mil, a gente desenvolveu um software que tem 50 comandos, que faz o feijão com arroz dele o dia a dia, e que custa R$4 mil por ano. Então, 10 vezes mais barato. Bem mais acessível. E bem mais acessível. Olá, sejam bem-vindos ao Agro Summit Podcast. Aqui você se conecta com o que há de mais moderno e digital no agronegócio. Eu sou Bianca Carvalho, host desse encontro, ao lado da minha colega Dama Roman. Vocês já devem conhecer o rostinho dela do RP Summit Podcast. Hoje ela vai nos ajudar a conduzir essa entrevista com o Varsis Slivit. Falei certo. Fundador da TecGraph. É um prazer receber você aqui hoje. Seja bem-vindo, Varsis. Muito obrigado, gente. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Varsis, conta um pouquinho pra gente sobre sua trajetória. Você estava contando aqui nos bastidores que ela não começou no agro. Como é que foi? Então, eu fundei a TecGraph em 1990. A gente, desde então, revende a Autodesk, que vende os produtos AutoCAD, Civil 3D, Revit, que é bem conhecido no meio de projetos, né? E em 2012 a gente entrou no nicho de agronegócio. Como é que foi? Uma empresa que hoje até nem existe mais no agro, eles entraram em concordato, em recuperação judicial, eles solicitaram para a gente um desenvolvimento de algumas funções dentro do AutoCAD. Então, umas 5, 6 funções. Passou mais ou menos um mês, uma outra empresa pediu praticamente a mesma coisa, com pequenas modificações. Passou mais uns 2 meses, uma terceira pediu, a gente falou, para tudo que isso aí tem valor, né? Tem e aí um mercado desenvolvemos aí. o AgroCAD. Bacana. E conta um pouquinho para quem está nos acompanhando, o que é essa tecnologia CAD? Pois não. A parte de CAD é o fato de você conseguir fazer desenhos no computador. Então, por exemplo, eu quero desenhar uma casa, eu faço a planta da casa com uma precisão absurda. Eu posso ter décimos de milésimo de milímetro naquela precisão, às vezes muito mais do que eu necessitaria. E no agro a gente utiliza esses desenhos como trajetória dos equipamentos. Eu não sei o quanto o pessoal conhece agricultura de precisão. Agricultura de precisão, basicamente, o que é? Eu sei exatamente onde o meu equipamento está passando e o que ele está fazendo. Então, vou dar um exemplo seguindo mais ou menos um fluxo de trabalho. Eu quero fazer um plantio, por exemplo, de soja. Então, eu tenho a plantadeira de soja e a plantadeira eu tenho a distância entre uma planta e outra à medida que ela vai trabalhando. Eu tenho a distância lateral, que é definida pelo equipamento, né? Então ele regula com 45, com 50 centímetros, com 60, dependendo do caso. E à medida que eu vou caminhando com o equipamento, a plantadeira vai plantando as sementes. Se eu plantar uma semente muito próxima da outra, as raízes delas começam a competir e nenhuma das duas plantas vinga muito bem. Se eu plantar muito distante, eu começo a perder terra, eu começo a perder espaço, eu poderia ter mais planta na mesma área. Então, isso é agricultura de precisão. Eu consigo otimizar a maneira como eu estou plantando para otimizar com a área. E, principalmente, eu consigo otimizar o meu tráfego de veículos. Por que isso é importante? Esses veículos, vocês já devem ter visto no campo, são tratores bem pesados, então eles compactam o solo à medida que eles vão passando. Então, quando você compacta o solo fica mais duro e a raiz das plantas não consegue penetrar tanto no solo. Então, ela não traz os nutrientes que a planta precisa. Então, note que eu estou falando de 2 ou 3% a mais de espaço, 2 ou 3% a mais da raiz pegando nutriente, 2 ou 3% de economia em fazer manobra, menos manobra, em estar trabalhando melhor com o trator no dia a dia, e no final do dia nós estamos falando em 15%, 10%, 12%. Uma economia bem relevante, bem expressiva. Exatamente. Né? E essa tecnologia, até então, quando vocês começaram com a TecGraph, ela não era comum dentro do agronegócio. Não. Foi realmente um mercado que vocês enxergaram e adaptaram para o agro. Exatamente. Atualmente, assim, de lá até hoje, só vocês que fazem isso dentro do agronegócio. Basicamente nós fizemos um nicho, né? Porque essa tecnologia começou a ser implantada com o pessoal de cana-de-açúcar. As usinas de cana-de-açúcar, eles são, além de serem uma indústria, então eles estão acostumados a
a otimizar o máximo possível o processo produtivo para ganhar o máximo possível de lucro, como toda indústria, todo mundo faz. Na parte de plantio, na parte agrícola, eles procuram fazer a mesma coisa. Então, vamos otimizar o máximo possível a minha terra, vamos diminuir o máximo possível a perda de material. Por enquanto, eu só falei em ganhar, mas a gente tem que falar em não perder também ou perder menos. Sim, claro. O que o produtor perde? Ele perde terra. Se ele não fizer uma trajetória, um plantio correto, quando chove muito, a chuva leva a terra embora. E aí ele começa a ter menos terra, principalmente terra boa, que gera produtividade, né? Ele perde defensivo agrícola quando ele está pulverizando, se ele pulverizar a mais ou a menos do que ele precisa. Então ele tem uma série de perdas. Ele perde diesel, combustível, quando ele está manobrando onde ele não deveria. A manobra, eu vou falar algumas coisas aqui importantes. Lembrando que a manobra eu estou com um trator, aí eu chego no final da área que eu estou trabalhando, eu tenho que fazer a volta e aí eu voltar. Para eu fazer a volta, às vezes eu estou com um implemento cravado no solo, por exemplo, plantando, ou estou com o braço do meu pulverizador aberto, pulverizando. Então eu tenho que levantar esse implemento do solo, diminuir a minha velocidade, fazer uma manobra que, igual a gente manobra um carro, às vezes eu tenho que ir para frente e voltar. Uhum. Tudo isso eu estou gastando diesel, eu estou gastando o equipamento que ele está ficando menos, está se desgastando, vai ter que dar manutenção, eu estou pagando um operador e estou produzindo zero. Então, o que seria o ideal? Não ter manobra. Esse Sim. seria, obviamente, não é possível. Então, qualquer coisa que a gente começa a otimizar nisso aí, juntando com a parte produtiva, que eu falei de mais produtividade, a gente está ganhando dinheiro. É 7, 8, 10% que paga de longe esse investimento que o pessoal faz no software. E bacana também que a gente pode pensar na questão dessa sustentabilidade, né? Sim. Redução de combustível, né? De gases também, utilizar menos fertilizantes. Então, tá Exatamente. tudo interligado. Sim, sim. Né? Essa parte do ESG aí começa na terra, né? A gente tem alguns comandos específicos para procurar fazer terraços que seriam como se... Imagina que eu tenho um terreno inclinado como se fosse uma rampa. Aí eu vou fazer um degrau, como se fosse uma escada. A água vem com velocidade, bate no degrau que está plano, então ela diminui a velocidade, depois ela cai de novo. Então, à medida que eu tenho menos velocidade da água, eu estou tirando menos terra, estou fazendo menos erosão, estou, entre aspas, poluindo, né? Na realidade, estou assoreando menos os rios que ficam lá para baixo. Então, isso é uma parte de ESG. A mesma coisa com defensivo agrícola, com pesticida, com qualquer coisa que eu coloque lá, com adubo, que também acaba sendo poluente, né? Se ele não ficar na terra. Então, tudo isso ajuda muito a parte verde. Bacana. Varsis, e uma curiosidade, como foi o desafio, né? Vocês enfrentaram algum tipo de desafio para adaptar esse software para a realidade do produtor rural? Sim, bastante. Como eu te falei, começou com a parte de usina, né? Que é o pessoal que é bastante tecnificado. Então, esse pessoal exigia muito. E a gente pode comparar, por exemplo, o que a gente faz no AgroCAD como uma impressão. Você tem um software que gera texto, por exemplo, você vai fazer um documento, suponha que você é um advogado. Você precisa ter um documento impresso para você levar no juiz, para você levar no cartório, para fazer todas as coisas. A mesma coisa é a pessoa que está lá na terra. Ele faz o projeto, qual que é a vantagem de fazer o projeto no AgroCAD? Você senta no conforto do escritório, com ar-condicionado, sem silêncio. Quem nunca trabalhou no campo não sabe o que é. Você está com o sol a 40 graus, ventando, é praticamente impossível você se concentrar. Um cenário completamente diferente. Completamente diferente. E aí, nesse conforto do escritório, você consegue gerar os teus projetos pensando. Falou, pô, eu vou por aqui, depois eu emendo ali, faço aquilo. Isso aqui é a melhor solução. Então, o AgroCAD ele tem uma característica que ele gera o que a gente chama de cenários. Então, imagina, por exemplo, eu tenho um retângulo, aí eu resolvi no sentido mais comprido do retângulo, no maior sentido. Eu vou ter menos manobra, concorda? Porque o trator vai rodar menos. Se eu for no sentido menor do retângulo, eu vou ter mais manobras. Mas, às vezes, eu não posso fazer nenhum nem outro. Então, com um software desse, eu consigo criar cenários que, se a pessoa fosse fazer na mão, ela demoraria 1 hora, 1h30 em cada cenário, e a gente cria 15, 20 cenários em 40 segundos. Caramba! Nossa. Aí ele analisa, fala, não, eu vou a 45 graus, eu tenho essas vantagens. E ele dá um peso para essa vantagem. Por exemplo, eu vou ter menos manobra. A manobra me custa tantos reais por manobra. Ah, mas em compensação eu vou perder terra. Uma perda de 1 tonelada de terra vai me custar tanto. Então você faz algo matemático, que você tira a emoção da pessoa, e aí você fala, ó,
por exemplo, seguindo a curvatura de nível, que são curvas sofisticadas, eu vou ter o melhor ganho possível, o menor gasto possível. E aí, das 30, 40 opções, você escolhe a que é melhor. Nota que a pessoa que conhece o terreno, o cara que vai lá, que sabe as características do terreno, que vai tomar a decisão. Até então, a gente não toma nenhuma decisão automaticamente. Ah, perfeito. A gente sugere. Vocês dão a sugestão e aí Isso. o profissional, geralmente é um técnico agrícola, faz Sim. essa decisão. Porque é a pessoa que está acostumada a ir no campo. Ele fala, olha, aqui não adianta nada eu fazer isso aqui, porque essa terra aqui não produz nada, então eu vou cortar ela fora. O cara está acostumado com aquilo. Aqui tem um buraco, se eu for para lá como o software está me mandando, o meu trator pode cair. Porque a gente não tem tudo mapeado ainda no Brasil. Sim, sim. Então, à medida que o pessoal vai trabalhando, a gente sabe, ó, aqui tem um buraco, e os caras vão mapeando. E aí o AgroCAD reconhece e evita. Aqui tem um lago, por exemplo. Imagina, você faz um negócio e tem um charco, o trator atola. Sim. Aí o que você ia ganhar de 2, 3 manobras a menos, você gasta 200 vezes Prejuízo mais danado. arrancando o trator do atoleiro. Mas Entendi. além de otimizar, então, vocês auxiliam numa tomada de decisão melhor ali para o dia a Sim. dia de quem está trabalhando. Sim, porque essa é a ideia, é ter um melhor benefício do que você já gastou. Aquilo que nós falamos no começo. Hoje o produtor compra um equipamento com GPS de altíssima precisão, acho que eu não cheguei a comentar, dá mais ou menos 2,5 centímetros. Isso significa, se eu tiver uma área em que eu tenho cobertura de satélite e eu traçar uma reta ou uma curva no campo, o trator não vai fugir mais do que 1 polegada, que é 2,5 centímetros para um lado ou para o outro. Então é extremamente preciso. E tudo isso o produtor já pagou quando ele compra um equipamento novo. O GPS já está lá, o piloto automático já está lá, o display que controla tudo isso já está lá. Essa tecnologia já vem embarcada, então, no maquinário. Já vem embarcada. Esse dinheiro já foi gasto, vamos dizer, foi investido, melhor dizendo, então ele precisa ter um retorno disso aí. É o que o AgroCAD ou o GoFarm, né, nossos softwares, promovem. Ele garante que o cara, já que ele gastou e ele precisa ter esse dinheiro, ele garante as melhores trajetórias possíveis para ele poder tirar esse benefício o quanto antes. Perfeito. Você mencionou um pouquinho aí sobre o GoFarm. Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando qual que é a diferença do AgroCAD e do GoFarm. Perfeito. Só para finalizar a pergunta dela, que eu acabei não respondendo total, a gente teve sim muitas dificuldades, muitas coisas específicas, né? Então, como eu estava falando, o advogado faz o projeto dele, a petição dele e imprime. Sim. A mesma coisa é quando você faz uma trajetória no GoFarm, no AgroCAD, e você tem que imprimir isso aí. O que é imprimir? É gerar uma trajetória que vá para o trator. Antigamente, ainda hoje usa bastante, é o pendrive, que o cara espeta lá, o trator reconhece a trajetória e aí ele sai andando no campo. Só que tem N tratores no mundo. Então começou daí a primeira dificuldade. Como é que a gente vai falar com os principais tratores? Aí a gente começou, por exemplo, com a John Deere, com a Case, com a New Holland, e nós nos tornamos parceiro estratégico mundial. Por exemplo, desde 2012 a gente é parceiro estratégico desses fabricantes, né? A Case, quem não conhece, faz os tratores Case e New Holland, né? O grupo CNH, que é da Fiat, a John Deere é extremamente conhecida. Tem também a GCO, que é a Agco, às vezes o pessoal fala, que é a Valtra, Massey. Eles têm um trator muito bom na Europa que está vindo para o Brasil, que é o Fendit. E todos os outros, Topcon, Trimble. Então a gente passou a desenvolver em conjunto com eles. Então é comum. Hoje a Trimble muda alguma coisa lá nos Estados Unidos, eles nos avisam e a gente muda no AgroCAD ou no GoFarm antes que essa novidade chegue no Brasil para que funcione normalmente. Estão sempre à frente do mercado. Isso exige absurdo. E foi 100% brasileira essa tecnologia. 100%. Se for, não é? 100%. 100% nossa, é um orgulho, né? Porque Sim. eu já fui em vários congressos americanos, em que você está lá, o pessoal falando inglês, aí de repente você escuta assim, safrinha, veranico, e palavras típicas, bordadura. E aí, uma vez eu sentando na mesa, o pessoal vendo lá o AgroCAD, gostando, e um produtor daqueles já bem senhores, 70, 80 anos, falou, quem diria que um dia a gente viria comprar a tecnologia do Brasil? Do Brasil, né? olha Nos só. Então é muito legal, isso dá bastante orgulho. Muito gratificante, parabéns. A gente tem mais ou menos 1.800 usuários do AgroCAD espalhados no Brasil e mais 15 países do mundo. Nossa, 1.800 usuários? São 1.800 pessoas que usam o AgroCAD, é bastante. A gente tem uma estimativa, no Brasil, nós temos mais de 15 milhões de hectares que são projetados com o AgroCAD, é muita coisa.
Isso Então- é uma porcentagem bastante grande, né? É, Bastante sim, grande. sim. É uma porcentagem pequena da área agriculturável do Brasil, mas uma porcentagem mapeada, a gente tem esse controle. Por exemplo, a John Deere tem, sei lá, 10 ou 11 milhões de hectares mapeados pelos displays dela. A gente tem alguma coisa parecida ou maior do que isso. Bacana, perfeito. Bom, Mas, aí vamos lá, peraí, agora finalizar Go dela, Farm. desculpa. Então, o que acontece? O AgroCAD, se a gente imaginar uma pirâmide, em que lá no biquinho da pirâmide está o pessoal que tem mais tecnologia, mais poder aquisitivo e mais capacidade mental, né, de pessoas para trabalhar, foi lá que o AgroCAD se inseriu inicialmente. É um software que tem 500 ou 600 recursos, exige pelo menos umas 40 horas de treinamento e tem um custo mais ou menos de 30, 40 mil reais ano. Aí a gente falou, poxa, mas nós temos aquela pessoa que está na base da pirâmide, que é aquele pequeno produtor que... Lá em cima eu estou falando o quê? De São Martinho, Raizen, Amage, Schaeffer, Bom Futuro, Tereoso e tudo mais. Grandes produtos, empresas. grandes empresas. E lá embaixo eu estou falando do seu Zé, do seu Pedro, do seu João, que tem ali 100 hectares, 50 hectares, que tem o seu tratorzinho e vale a pena ele ganhar aqueles 4, 5%, esse investimento vai valer a pena. Então, ao invés de ter um software que tenha 600 comandos que custa 30 mil reais, a gente desenvolveu um software que tem 50 comandos que faz o feijão com arroz dele o dia a dia e que custa 4 mil reais por ano. Então, 10 vezes mais barato Bem mais acessível. e bem mais acessível. que ele consegue fazer a conta Que ele do quanto consegue. ele vai ganhar. Isso. E com certeza ele consegue trabalhar no que ele precisa. Perfeito. Entendeu? Ele é de que ano, o Go Farm? O Go Farm é de 2024. Setembro ele é mais de 2024. recente. foi. Ah, que bacana. Que a gente percebeu essa necessidade e desenvolvemos ele. Sim. O cara entra na internet, ele compra direto, ele não precisa passar pela gente. E outra coisa que é importante é o treinamento. Eu ia perguntar justamente sobre isso, que você Legal. mencionou que o AgroCAD, vocês têm uma equipe de muitas horas de capacitação. Sim. Como é que funciona isso, então, em relação ao Go Farm? Isso. No Go Farm, o que acontece? A gente percebeu o seguinte, eu gosto muito de fazer exemplos, né, analogia. Claro, a gente gosta também. Imagina que você compre um avião. Você comprou um avião. Pode ser um jatinho, pode ser um teco-teco, mas você não conhece nada. Você fala, eu vou andar com esse avião na pista. Você está andando com um avião igual um carro. Só que um avião custa, sei lá, R$1 milhão e um carro custa 100 mil, 200 mil. Então você está perdendo dinheiro se você está andando. Você tem que treinar, você tem que ser um piloto e você tem que saber voar. Você tem que saber passar uma montanha e tudo mais. Então é a mesma coisa. A gente falou, tem que ter treinamento, seja no Go Farm, seja no AgroCAD. E tem que ter suporte. Se o cara ligar para a gente e falar, estou com um problema aqui, o nosso suporte, modéstia à parte, é muito bem cotado, é muito bem visto pelos clientes, porque a gente sempre retorna. E aí a gente falou, não, os dois vão ter treinamento e os dois vão ter suporte. Qual que é a diferença? O AgroCAD tem, sei lá, 40 horas de treinamento e o Go Farm a gente criou alguns vídeos em que a pessoa com, sei lá, 2 horas ela assistindo os vídeos, ela já consegue voar. Nossa, que bacana. Então, voltando à analogia, ele vai decolar? Vai. Ele vai passar em cima de uma montanha? Vai. Ele quer voar de ponta cabeça e fazer loop em parafuso? Não vai. Aí ele tem que ter um treinamento mais específico e ele consegue. Sim, faz Mas aí, sentido. para ele decolar, literalmente falando, ele já tem o esquema. Então, o que acontece com muitos clientes nossos? A gente já monitorou. Numa sexta-feira, 1 da manhã, o cara comprou o Go Farm pela internet, pagou lá, passou o cartão, pagou e começou a trabalhar. Às 9 da manhã, a gente viu que ele terminou o treinamento e às 11 da manhã ele estava mandando um projeto para um trator, No mesmo dia. no mesmo dia. Caramba! E na segunda ele comprou mais 2 cópias. O que facilita também a vida do Sim. pequeno produtor. Exatamente. E passou 3 meses, ele viu que o que ele precisava estava um pouco além do Go Farm, ele migrou para o AgroCAD, porque ele falou, eu tenho necessidade. Olha, que bacana. Que aí são coisas mais específicas. Por exemplo, vou até citar um exemplo para ter uma noção, ficar mais claro. Eu quero plantar soja numa área. Eu consigo fazer tanto com AgroCAD quanto com Go Farm. Desculpa, eu quero plantar arroz numa área. Sim. Então, arroz é alagado, eu vou alagar depois e vai ficar encharcado aquele solo. Consigo fazer isso com um ou com outro.
Só que depois eu quero criar canais de drenagem, que são canais que a gente faz. Imagina, eu tenho uma área alagada, eu tenho que fazer um rasgo ali para aquela água sair. Sim. Se eu fizer o rasgo muito inclinado, a terra vai embora porque a água está saindo com força. Então eu faço um rasgo, às vezes, com 0,5% de declividade. Ele não é uma coisa reta, ele vai fazendo serpentiano para a água sair devagarzinho. O Goal Farm não faz isso. Perfeito. O AgroCAD faz. Detalhe, ele não faz porque a gente não quer, porque a gente quer que seja um software simples. Ele teria condição de fazer. Só que aí eu estaria com um avião pequenininho com um painel muito grande que ninguém ia conseguir trabalhar. Então a ideia é ser modular, realmente. Ia ser muito complexo e muitas vezes Isso. não ia auxiliar com que o pequeno produtor mudasse até, né? Exatamente. Fizesse o upsell aí para o AgroCAD. Exatamente. Bacana. Você comentou que tem mais de 1.800 usuários, está presente em 15 países. Eu queria entender como foi essa expansão. Vocês levaram essa tecnologia para fora do Brasil? Teve uma boa aceitação? Teve. Foi, na realidade, muito mais um boca a boca do que... No agro isso é muito importante, no agro né? isso é muito importante. A gente aprendeu isso. No começo era terrível, porque nós estamos falando aí 2012, 2013. Existia notebook? Existia, só que a gente não tinha condição financeira para ter vários notebooks. Sim. E os computadores que trabalham o AgroCAD e tal, eles exigem mais memória, mais poder de processamento e tudo mais. Então a gente, para economizar, levava aquelas torres de computadores antigas. Nossa. Punha numa mala, às vezes você ia numa usina, você entrava com uma mala, e às vezes o pessoal não tinha um monitor grande, então a gente levava um projetor Nossa, caramba. para poder projetar numa sala. Então, e foi. Aí começou, ia para Goiás. Era comum a gente, até hoje é comum a gente falar, vamos fazer uma viagem? Vamos. Você anda 3.000 quilômetros, 1.500 para um lado, 1.500 para o outro e volta. E aí foi. Aí começou 1, 2, 3 e passou a ser até um objeto de desejo, que nem a gente tem um cartão de crédito, tem programa de milhagem, o pessoal que vende adubo, defensivo agrícola e tudo mais, implementos agrícolas, tem também o sistema de milhagem, por exemplo, a Bayer, a Syngenta, a FMC e tudo mais. E o AgroCAD faz parte desse resgate, que nem que o cara legal. resgata para pegar uma caminhonete, ele resgata para pegar o AgroCAD. Olha só. E aí foi. Aí, por exemplo, internamente, existia um conjunto de usinas ali na região de Catanduva que foi comprado por uma multinacional chinesa, a Cofco. Então, a Cofco veio e comprou essas usinas, acho que 2015, 2016. Né? Ela começou, se não me engano, como usina Cerradinho, depois passou para a Nobel, teve um outro proprietário que eu não me lembro o nome, e aí foi a Cofco. Aí a Cofco lá na China, quando viu o AgroCAD aqui funcionando, falou, poxa, a gente precisa disso, isso é importante. A gente fez uma versão do AgroCAD, que hoje ele tem inglês, português e espanhol. Eles queriam que a gente fizesse uma em chinês. Só que era não valeria a pena para a gente, né? Para um só usar. A gente teve que fazer algumas adaptações por causa da internet, deles conseguirem usar a internet, que é mais limitada na China. Mas desde essa época tem um AgroCAD funcionando lá na Cofco, na China, no meio da China, fazendo projeto. Que bacana. Isso aconteceu em outros lugares também. Isso foi em 2015, né? Quando 2015, vocês fizeram 16. essa transição. Bacana. Isso. É muito legal ver que o agro brasileiro é referência e Sim. os olhos do Sim. mundo inteiro estão aqui dentro, Sim. né? Desde 2015, 10 anos atrás, né? Já acontecia esse movimento. Isso é muito importante, até arrepia, assim, dá pra ver, né? Porque, infelizmente, no Brasil são poucas coisas que nos trazem orgulho, né? Sim, tem sim. outras, né? Mas assim, o agro é uma que você fala, poxa, os caras fazem tudo certinho. É impressionante. Por exemplo, até hoje, a usina de açúcar e álcool, os caras fazem cada coisa. Por exemplo, não sei se já ouviram falar em meiose. Meiose é quando você tem... Normalmente você tem só as plantações de cana, né? Fileira de cana uma atrás do outro, aquelas linhas de cana. Aí o pessoal percebeu e falou, poxa, se eu plantar, por exemplo, crotalária aqui, ou se eu plantar soja, a cada 3 fileiras eu não planto 2 de cana e planto soja, a minha produtividade vai ser maior e eu recupero o meu solo mais rápido. Então, tem lugar que você tem 5 fileiras, 2 de outro produto, 3 fileiras, 2 de outro, porque naquela micro-região, aquela disposição é melhor. E aí, por exemplo, naquela tua pergunta dos desafios, os caras falaram, cara, a gente precisa fazer uma meiose. Criamos comandos de meiose ali que garantiram que o pessoal conseguiria fazer exatamente do jeito que ele precisava. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, sabe? Sim. As bordaduras que a gente faz, que é quando você
passa com o trator, você deixa uma borda, aí depois você vai lá e dá um arremate, que nem um bordado num pano de prato. Por isso que chama bordadura, fica tudo bonitinho. Uma arte, não é? É uma arte, assim, cada milímetro é pensado e trabalhado. Eu imagino que vocês devem ter um relacionamento muito próximo Sim. das empresas, do cooperativas, enfim, de quem utiliza o software justamente para observar pontos de melhorias, Sim, né? Sempre está aperfeiçoando aí a tecnologia. Legal. Você tocou num assunto bem importante. Obrigado. O que acontece? Como a gente tem 500, 600 comandos, a cada 15 dias, na realidade, são adicionados 10, 12 comandos. É que a gente não solta a versão a cada 15 dias para não ficar um negócio, uma chuva de coisas novas. Então, a cada 2 meses a gente solta uma versão nova, sei lá, com 30, 40 comandos novos. E às vezes é impossível para o usuário entender esses comandos, porque ele já está ali no dia a dia. Então, a gente criou até um sistema que a gente chama de treinamento de nivelamento, em que ou a gente vai no cliente ou o cliente vai até a gente, e a gente, além de dar o treinamento para ele, de mostrar as novidades, e às vezes ver vícios que ele tem, de repente ele está com um comando antigo que ele dá 10 cliques de mouse. A gente fala, olha, mas se você apertar essa chavinha e dar mais 2 cliques, você tem o mesmo resultado, e economizou 8 cliques. Né? Otimizou o tempo. O tempo e tudo mais. E ali, quando a gente está com ele, a gente gosta muito disso ser presencial, a gente não faz mais online, porque é importante pelo quê? De repente o cara fala, cara, eu tenho um problema que é desse tipo aqui. A gente vai lá ver o problema e às vezes é comum, uma semana depois, 15 dias depois, já tem uma nova função no software resolvendo aquele problema. Às vezes o problema não está nem com a gente, já aconteceu da gente ir com o pessoal da... não vou citar nomes aí, né, de uma grande fazenda no Mato Grosso, em que eles tinham um problema com um grande produto, com um grande fabricante, em que eles não conseguiam trazer os dados que eles precisavam. E o AgroCAD gerava esses dados para eles. Nós fomos lá, conversamos com o fabricante mandou uma equipe de 8 pessoas, passaram uma semana lá, descobriram um problema no software deles lá nos Estados Unidos, corrigiram o problema, só que aí mudou o software. A gente mudou o nosso AgroCAD para funcionar com aquela nova versão do software, tudo passou a funcionar e isso foi atualizado mundialmente. Então, olha só. uma coisa que começou de uma conversa ali num pátio de tratores, que o cara fala, mas toda vez eu tenho que digitar. Mas por que você tem que digitar? Isso já vem do AgroCAD. Mas esse equipamento não aceita. Não, peraí, está errado. E aí foi. Então é legal, essa interação é muito grande. Essa proximidade, né? Eu tenho uma dúvida, o software ele funciona offline? Ele funciona offline. Tá, isso porque é a conectividade aí ainda é um desafio em muitas regiões, né, do país. Então, ele não precisa de internet. Perfeito, excelente pergunta também. Hoje em dia é muito comum o pessoal falar, mas eu quero coisa com IA e eu quero coisa na nuvem. Sabe, todo mundo, nuvem IA. É bom? Mas ainda não é o ideal. Então, vamos começar com a nuvem. Você está lá no meio de Goiás, está lá no meio de Mato Grosso. Às vezes você não tem a conexão. E aí você não tem ou tem uma conexão fraca. Uma coisa que era para demorar segundos pode demorar horas se ela está na nuvem. Então, se você tem uma solução local que funciona no teu computador local e ele não precisa estar conectado na internet, você está com o melhor dos mundos. Você só precisa ter energia. O computador já tem ali tudo que você precisa. Sim. É essa maneira que o AgroCAD e o GoFarm trabalham hoje. E pensando em inteligência artificial, é muito comum, às vezes, que nem eu estava falando. De repente, a máquina toma a decisão para você baseada num algoritmo que não reflete necessariamente a realidade no campo. Acho que ainda é um pouco cedo para fazer isso. E nós estamos falando, às vezes, de vidas, né? Uma máquina que tomba, de equipamentos caros, que não podem sofrer essa insegurança. Esse é um ponto importante. Não pode deixar tudo aí nas mãos da máquina. Não, né? não. Tem que sempre ter o componente humano. Exatamente. Na tomada aí de decisão. E é como a gente trabalha hoje. Pensando Perfeito. nisso, como como o AgroCAD está preparado para a chegada de maquinário ou equipamentos 100% autônomos no campo? A gente já vem trabalhando faz tempo com esse pessoal, né? Com todos esses que eu citei, John Deere, Case, New Holland, Trimble, AGCO e tudo mais, Topcon. Pensando nisso, hoje a gente já faz tudo. Teoricamente, o que sai do AgroCAD daria para o equipamento autônomo, 100% autônomo, estar trabalhando. Ele só não trabalha porque a legislação brasileira não permite, né? Sim. Então, com a parte de câmeras, de sensores, o que pode acontecer? Pode ter um bezerro, pode ter uma pessoa, uma criança no meio do campo que você tem que tomar decisões que hoje a máquina não toma sozinha.
mas já existem protótipos que fazem isso muito bem. E essa parte de alimentação do AgroCAD ou do GoFarm, a gente já considera tudo. A gente já considera obstáculo, a gente já considera pontos notáveis, que a gente chama, né? Pontos de interesses, que aí você pode falar, ó, aqui tem uma pedra, aqui tem uma areia, aqui tem um lago, aqui tem um buraco, e aí o equipamento já saber o que ele vai encontrar pela frente. Vocês já atendem todas as culturas? Sim. No Brasil e no mundo, como você comentou, ela é adaptável, então, de acordo com tantos centímetros, vocês conseguem adaptar, então atende perfeitamente todas as culturas. Sim. A gente trabalha, como eu te falei, começamos com cana, aí fomos para grãos, né? Milho, soja e tudo mais. Arroz, que tem algo mais diferenciado, porque no Brasil se planta muito cultura alagada de arroz, né? Florestas. A floresta a gente atende principalmente no plantio e depois na colheita. Às vezes o trato no meio da floresta, de você pulverizar coisa para o formigueiro, de fazer pulverização, como você cria uma mata alta, né, que ela sobe muito rapidamente, o sinal de satélite não chega. Então as máquinas não têm uma localização precisa. Então aí ainda acaba sendo manualmente. Mas porque a tecnologia ainda não conseguiu resolver isso. Entendi. A cultura de café a gente atende também, é uma das que a gente menos atende, porque no Brasil o café é plantado em áreas muito declivosas, né? Então, os equipamentos não conseguem trabalhar lá, porque o risco de tombar é muito grande. Sim. Então, mas o resto, tudo a gente atende. Perfeito. Me conta uma coisa. Quantos colaboradores vocês têm atualmente? Hoje nós temos uma equipe bem enxuta, que é naquela ideia que eu falei de pilotar, né? É preferível você ter bons pilotos do que ter um monte de piloto que às vezes pode fazer alguma coisa errada. Sim. Então, nós estamos com 25 colaboradores, a grande maioria em desenvolvimento e suporte técnico, né? E o restante em vendas e administrativo. O suporte é fundamental. A gente procura, nós temos pessoas na Argentina, na Colômbia e no Brasil, que aí essas 2, 3 horas de diferença que tem para um lado e para o outro, a gente consegue dar um suporte mais longo aqui no Brasil, são brasileiros ou nativos de lá, mas que falam bem português. Então, sei lá, 6 horas da manhã já é 8 horas na Argentina, dependendo da época. Sim. E aí ele consegue ter um suporte. Bacana. 7 horas da noite, aqui no Brasil, às vezes é 5 da tarde ainda na Colômbia, Sim. E aí a gente consegue dar o suporte. Legal. Então, isso é legal. Muito importante, E quais são os próximos passos da empresa que você vê, da plataforma? Há novas funcionalidades ou segmentos que vocês pretendem atuar nos próximos anos? Conta um pouco pra gente. Tem uma área gigante aí que é essa parte de dados, né? Por exemplo, quando você faz o plantio, eu falei sempre na parte geométrica, que vocês olharam, sempre falando em direcionar a máquina e tudo mais. Por exemplo, tem uma função, vocês devem ter visto já no campo, às vezes você está andando no campo, passando nas estradas, você vê uma área toda plantada e tem o rastro que ficou normalmente de um pulverizador, que é a cultura amassada. Hoje o AgroCAD tem uma função que você define onde o pulverizador vai passar no futuro. Se você tiver uma máquina que tem uma plantadeira com corte de seção, ela sabe onde vai estar o futuro rastro do pneu e quando ela chega ali, ela para de plantar e continua na sequência. Você ganha ali 3% de semente, que às vezes já pagou em muito todo o processo que você fez. Então, até então, a gente está falando só de geometria, de CAD, sim. Como a gente começou. Agora, imagina o que não tem de outras coisas ali, que se você tiver uma câmera no trator e vendo a saúde das plantas. Então, você pode trazer esses dados, por exemplo, para dentro do AgroCAD, analisar esses dados e falar, poxa, aqui eu poderia pôr um pouquinho mais de adubo para essa planta ficar mais forte. Aqui parece que tem uma praga, numa próxima pulverização eu já vou controlar toda essa parte. Então a nossa ideia é sair só desse ambiente de projeto e começar na parte mais administrativa, vamos dizer, de logística do projeto, de falar, poxa, eu posso jogar mais adubo aqui, eu posso ter tomadas de decisões agronômicas. Essa é a nossa ideia. Como é que foi acompanhar toda essa evolução tecnológica, pensando aí nos anos 90, né? 35 anos depois, como é que foi vivenciar todo esse momento e fazer parte dessa transformação? É muito bom, é desafiador, né? Foi bastante desafiador. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, tudo bem que eu sou formado em mecatrônica, então eu tinha um pouco desse conhecimento aí dessas áreas de informática, eletrônica e mecânica. Mas, a área de agricultura eu não conhecia nada. Por sorte, eu estou em Campinas, então tem Exalc ali do lado, em Piracicaba, fiz um curso de MBA em agronegócio, que foi fantástico.
Depois participei de 2 turmas, participo ainda até hoje de uma turma da parte de CEO do agro, em que a gente discute parte política, econômica e tenta otimizar algumas coisas, né? Então isso me trouxe muito conhecimento para tentar aplicar junto com o nosso pessoal. E o pessoal nosso também é idêntico, fez muito treinamento, muito curso aí para conhecer melhor. Então é desafiador e gratificante, Gratificante né? ao mesmo tempo. Como é que você enxerga o nível de maturidade dentro do agronegócio, de maturidade em relação à adoção de tecnologia? Eu pergunto isso porque muitas pessoas que são de fora do agro têm Sim. uma percepção falsa de que é baixo ainda. Eu falei uma percepção falsa, mas assim, você entende que isso acontece ou não? Que o agro ele já é extremamente moderno? Como que é a sua visão? Eu acho que a gente tem 2 níveis ali, né? Eu diria 3 níveis. O primeiro são as grandes indústrias, que, como eu falei, o pessoal que usina de açúcar e álcool, grandes produtores de grãos, o pessoal sabe que o que eles puderem tirar de vantagem em qualquer lugar vai trazer benefício para eles. Então, esse pessoal é totalmente aberto a novas tecnologias. Aí, dos médios e pequenos produtores, eu acho que nós temos 2 etapas. Aí tem uma palavra que é importante, que é a sucessão, né? Nesses produtores, a parte sucessória acho que talvez é a parte mais complexa. Às vezes você tem filhos ou netos que não querem dar continuidade, então ou a empresa acaba sendo vendida para algum outro, ou acaba se profissionalizando, ou gera ali um imbróglio ali meio desagradável por um tempo. Sim. A gente percebe que na parte sucessória em que os filhos, os netos, os familiares resolvem dar continuidade, essa nova geração, eles impulsionam bem a antiga geração, então todo mundo aceita por igual. E onde tem tá patinando, tá dando essa patinada, o pessoal fica meio devagar. Mas sempre aberto, se você chegar, mostrar, fazer mais ou menos que a gente chama de ROI, né? Aquela planilha que fala de retorno de investimento. Falar, meu amigo, você está investindo tanto aqui, mas está retornando tanto. A conta é positiva, você está ganhando mais do que está gastando. Eu acho que ninguém não olha para isso com carinho hoje em dia. Achei bacana você comentar sobre as novas gerações. Nós tivemos um entrevistado aqui que ele falou uma coisa muito bacana, que se a tecnologia não for boa, nenhuma geração vai usar. Exatamente. Né? Então, é bacana observar isso, que o trabalho que vocês têm feito, né, tá se perpetuando aí, e vai continuar cada vez mais evoluindo, Sim. né? Então, e isso não é em razão da nova geração, é em razão realmente da qualidade que vocês entregam. Exatamente. Né? Muito bacana. É aquilo que a gente falou, a gente se preocupa do GoFarm ser um software simples para que seja uma plataforma de entrada nessa tecnologia, né? É igual, sei lá, carro hoje acho que está tudo mais simples, mas um equipamento. Se você pega já um equipamento difícil, que você tem 500 mil ajustes, você fala, nossa, não vou usar isso. Em compensação, você pega um simples, pode não fazer tudo o que você queira, mas já faz 90%, você fala, pô, isso aqui é bom. Uhum. Aí você fala, agora eu vou aprender, esses 10% que faltam, eu vou aprender a ajustar com que ele faça. É a mesma coisa. Então, você acaba criando uma escadinha, né, de conhecimento e de utilização. Eu tenho uma última pergunta. Claro, fica à vontade. Vocês estão se preparando aí, nos próximos anos a gente sabe que tem uma questão de reforma tributária que está acontecendo no nosso país. O mercado do agronegócio, você entende que está se preparando também, está acompanhando essa evolução? Eu entendo que sim. Como eu te falei lá na Exalc, nesse grupo de CEO, né, tem muita gente ligada à parte de tributação, advogado, que é um grupo bem misto. E você vê que o pessoal no Congresso, as frentes de trabalho, né, do agro e tudo mais, eles tentam acompanhar bastante. Aí começa aí um outro mundo, que é a política, que a gente não tem muito controle, que não vamos entrar aqui. Mas eu acho que todo mundo faz suas contas, se analisa, e a sociedade eu acho que deveria participar um pouco mais, exigir mais, porque a gente sabe, o agro é o que paga o nosso país, é o que gera impostos, o que gera riqueza. A gente tem que cuidar disso, tem que saber cuidar, tem que saber tratar com carinho, ver as necessidades e investir no que for necessário, porque como toda a definição do investimento, você vai pôr um dinheiro que ele vai retornar mais para você, em qualidade, melhoria de vida, e não tem discussão isso aí.
Perfeito. Bom, queria agradecer a sua participação aqui no nosso encontro. Foi uma conversa muito enriquecedora, muito gratificante ter você aqui. Nossos portas estão sempre abertos, né, Dama? Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Acho que foi muito enriquecedor entender um pouco mais sobre esse universo e ter aqui nesse episódio uma pessoa que acompanhou toda uma evolução de mercado. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Quando vocês quiserem, de repente, ou ir na Tecgraph ou até mesmo ir num cliente nosso Claro. Que bacana. para ver isso em operação. A gente tem até alguns vídeos que depois, eu não sei se vocês já viram, que mostram vários clientes aí trabalhando. É bem legal de conhecer. Nós estamos em Campinas também, inclusive. Então Estamos pertinho. Legal. Bom, muito obrigada para você que nos acompanhou nesse episódio. Acompanhem também nosso portal de notícias, tem bastante conteúdo, inclusive, sobre a Tecgraph, sobre as soluções que eles oferecem ao agronegócio. E é isso, muito obrigada e até a próxima.